Pessoal, esse aí é o Dr. Marco Araújo, infectologista, meu amigo de infância, tempo do Colégio Marista, tá? Se dispôs a tirar algumas dúvidas que a gente estava recebendo nas redes sociais e nada melhor do que um infectologista, uma pessoa que realmente entende do assunto, para sanar as dúvidas do pessoal e minhas também, tá, Marquinhos? Convido você a dar as boas-vindas aí para o pessoal e em seguida a gente começa as perguntas. Claro, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Marco Araújo, tá? Sou médico infectologista responsável pelo controle de infecção hospitalar do Hospital Liga contra o Câncer, da Marinha também, do Hospital Naval, aqui em Natal. E estou de linha de frente. Na verdade, eu manejo uma enfermaria de Covid, de internamento Covid, associado também à nossa UTI da Policlínica. Tá? E venho de enfrentamento aí a esse problema, a essa pandemia, diariamente. E estou notando assim, uma elevação considerável do número de casos, claro, de casos leves, também casos moderados, passando também para internação e UTI em caso grave. Então, eu estou disponível para vocês, para pergunta, tá? Mas, de antemão, eu queria falar algumas colocações, algumas colocações na prática do dia a dia em relação ao Covid-19. Tá? Quem me conhece sabe que eu acho que assim, uma vez por semana, ou até 2 vezes por semana, eu faço umas lives falando sobre a problemática atual, tá? Falando sobre as repercussões da Covid-19 no nosso município, enfim, no nosso estado, e essa problemática, essa temática é uma coisa que tende a crescer cada dia mais. Eu acho que a gente ainda não chegou no pico. O que eu estou notando aqui, provavelmente dentro de um mês ou 3, 4 semanas, a gente deve estar com um crescimento exponencial de casos. É claro, a rede de saúde suplementar ainda está com uma folga, né? Uma folga considerável, mas eu noto que hoje a gente abriu o nosso terceiro setor de atendimento Covid lá no Hospital da Policlínica. Era uma coisa que eu achava que a gente não ia abrir, e abriu o atendimento lá embaixo. Enfim, eu acho que esse pico está chegando, Thiago. Esse pico está chegando, e eu acho que a informação, eu costumo falar, a informação de nós infectologistas, dos médicos, enfim, é algo mais que ético, cara. Eu acho que é algo moral. Eu acho que é moral a informação à população. Isso aí é um trabalho que no município de Extremóis eu venho fazendo também. Eu sou coordenador médico das unidades básicas de saúde lá, e a gente vem com um plano de enfrentamento também lá no município, com estratégia feita por mim, pela secretária, com a ajuda do prefeito, claro. A gente vai sendo feliz em relação a isso. E é proteção, meu amigo. Proteção e informação. A informação nos protege. Quanto mais a população estiver informada, mais ela sucumbe, mais ela se protege. Eu acredito, Marcos. Eu acredito muito. Você está falando de uma cidade que é grande, Natal, e Extremóis também é grande. A minha realidade maior é no Seridó, principalmente em Parelhas, são cidades menores, mas acredito que, assim, lógico, a gente está diante de uma pandemia desconhecida, a gente não conhece muito bem, está tudo se descobrindo. Exato. Mas eu acho que se você seguir certos protocolos, se você seguir certos caminhos, que você vai falar mais para frente sobre isso, eu acho que a gente tende a ter sucesso. E principalmente com isso, com informação, com transparência, informação e cuidando da população. Marquinho, eu vou só pedir para o pessoal, atenção pessoal, vocês cliquem aí no aviãozinho, avisem outras pessoas que estamos aqui. Essas informações são importantes para vocês, como o Marquinhos falou. Marquinhos, você não se importa de chamar de Marquinhos, não. Dr. Marcos, né? Eu acho engraçado você chamando de Dr. Marco ou de Marco. Pois é. Então, a informação é super importante para vocês que estão nos assistindo, e isso é para vocês, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta.
Um cidadão me escreveu: eu faço parte do grupo que não poderá ficar em casa. Como devo me portar no atendimento ao cidadão? No caso, aquele cidadão que trabalha com o público. O que ele deve fazer? Suponhamos que estejamos numa cidade de 20, 40, 50 mil habitantes. O que fazer, Marquinhos? O cara é atendente de um hospital, ou trabalha na polícia, ou faz alguma coisa que é inevitável que ele esteja em contato com o público. Como se precaver? Tiago, eu acho, é o que eu costumo falar. Existem as profilaxias. A primeira profilaxia que eu recomendo para os profissionais de saúde e para os profissionais de segurança pública é a higienização. Quando eu falo higienização, eu falo lavagem de mãos corriqueira, eu falo uso de máscara, tá? Evitar ficar tomando água em copos de outras pessoas, garrafas. Esse é o principal meio de a gente conter essa transmissão, vamos dizer, essa transmissão interpessoal, tá? Mas de uns dias para cá, cara, na verdade, um mês para cá, nós da Sociedade Norte-Rio-Grandense de Infectologia, a gente tem debatido muito em relação às profilaxias, Thiago. E as profilaxias, as quimioprofilaxias. Quando eu falo quimioprofilaxia, eu falo o uso da ivermectina, eu falo o uso da cloroquina de forma perene, né? Eu falo o uso da hidroxicloroquina, o uso do zinco quelado. Então, o que eu tô orientando para os profissionais de saúde é vocês que estão de frente, não só profissionais de saúde, mas vocês que necessitam e ficam em contato com o público próximo. Pensem sobre a quimioprofilaxia, tá? É claro que a higiene é em primeiro lugar, o uso de máscara adequado é em primeiro lugar, manter o distanciamento, 1,5 metro para as pessoas é em primeiro lugar, mas eu acredito muito na quimioprofilaxia com ivermectina e sempre associada ao zinco. Acredito muito. Principalmente a gente profissional de saúde, que está de frente aí direto com pacientes e não sabe quem é positivo ou negativo, visto que 80% dos casos são oligossintomáticos ou passa a ser assintomático, sem perceber, mas transmitem muito. Então o recado basicamente é esse. Primeiro, a higiene, o uso de máscara, o distanciamento, e se você optar pela quimioprofilaxia, a orientação que eu dou é que procure seu infectologista, né, seu médico, e converse com ele em relação às quimioprofilaxias, tá? Converse, que é uma coisa, eu faço uso, oriento os profissionais de saúde médico a fazer uso, enfim. Não é uma coisa, não há estudos robustos em relação à quimioprofilaxia, Thiago. Não há estudos robustos em relação a isso, até porque é uma doença nova, cara. Mas, por exemplo, profissionais de saúde da Índia usam a ivermectina, da Coreia usam, e existem outros países que não vem agora o nome, que estão fazendo a quimioprofilaxia, bicho, com excelentes resultados. Né? Eu até agora estou fazendo, já faz, acho que uns 2 meses, minha esposa também. Assim, tenho contato, é claro que você não consegue se proteger sempre, tive contato, mas estou tranquilo. Acredito, nós da Sociedade Norte-Rio-Grandense, a maioria também acredita, principalmente na pessoa do professor Fernando Suassuna, você sabe quem é. Ele acredita piamente e tudo surgiu a partir dele. Ele é um estudioso em relação a isso, é um imunologista. A gente juntou base de dados, discutiu e estamos fazendo uso, cara. Entendi, Marquinhos. Vamos lá. Segunda pergunta. É preciso ter algum cuidado especial com as roupas? Cara, no caso, esse cidadão que está trabalhando porque necessita, é imprescindível. Cara, é o seguinte, o meio de contágio do coronavírus, a grande maioria, claro, é através de gotículas, tá? O contato se postula também ser um meio de contágio. Se postula. Existem alguns estudos que falam, não, o contato é muito raro acontecer, é mais através de gotículas. Mas a orientação que eu dou em relação às roupas, evite o uso prolongado das roupas se você se expõe ao público. Tá? Evite entrar em casa, vamos dizer assim, ter contato com todo mundo. Tá? Evite abraçar seus filhos quando está com a roupa que você passou o dia tendo contato com o público.
Porque, queira ou não queira, se tem uma pessoa perto de você que dá um espirro, né, essas gotículas ficam presas no tecido. E uma vez que ficam presas no tecido, ela pode passar aqui até 3 dias se você não lavar. Orientam assim, a exposição do sol. Você chega em casa, expõe, não precisa lavar, expõe ao sol e deixa ela durante um período de 3 a 4 horas exposta direto ao sol, tranquilo. Em relação aos sapatos, o que é que eu tenho dito? Pô, coloca água sanitária. Água sanitária. Antes de chegar em casa, coloca o sapato na água sanitária, espera 3, 4 horas, tira dali. Não precisa nem disso tudo. 1 hora, meia hora, ele já conseguiu inibir o vírus. E o vírus é feito de uma camada lipídica, né? Então é como se fosse uma camada de sabão por cima. Então tudo que tira o sabão você pode usar. Álcool 70, água sanitária, água e sabão, entendeu? Monique Maciel, que é fisioterapeuta, está fazendo a pergunta porque ela não escutou a primeira resposta. Existe sim uma profilaxia, Monique. É bom você procurar, principalmente você que é da área de saúde, ela é fisioterapeuta, Marquinhos. É bom procurar um infectologista, o seu médico, para que ele passe essas medicações para você. Isso foi mais ou menos o que foi falado. Ele falou em algumas medicações, mas é bom procurar, né, Marquinhos? Exato. Eu tô atendendo lá na clínica, lá no HB Natal. Eu sou médico hiperbárico, me atendo a clínica lá no HB Natal. E também faço por teleatendimento também, teleconsulta através do Zoom, enfim. Se vocês quiserem, entre em contato depois que a gente pode marcar alguma coisa. Beleza, Marquinhos. Principalmente para falar sobre profilaxia. Certo. Qualquer sabão serve para higienizar? Serve. Qualquer sabão serve sim. Independente de marca, independente de qualquer Independente de coisa, marca, qualquer independente de sabão, marca. lavando com sabão. Isso, lavando com sabão é um lipídio, é uma membrana lipídica que você, queira ou não queira, você instabiliza e quebra. É muito fácil. É muito fácil. O vírus é imóvel. É um ser vivo imóvel que precisa entrar na célula, né, para fazer mal. Entendi. Pessoal, vamos tocando aí no aviãozinho e marcando outras pessoas para que elas possam assistir também. Marquinhos, que medidas podem ser obtidas por passageiros e motoristas de ônibus, lotação ou mototaxistas? A gente está falando mototaxistas, não é uma realidade nossa aqui no município, mas é uma realidade nos municípios menores. Exatamente. Cara, eu tenho um problema sério lá em Extremóis, onde eu faço parte da administração. Graças a Deus, a gente conseguiu manter a população em casa, mas eu tenho um problema em relação aos mototaxistas, tá? É muito fácil o contágio do mototaxista e dos passageiros com vírus. É muito fácil. Quando eu falo para você, Thiago, use máscara, tá? Use máscara e tente lavar as mãos o máximo possível. Mas se a gente for pensar em relação ao mototaxista, cara, isso é muito difícil, porque teoricamente entre um passageiro e outro você tinha que jogar álcool gel ali no banco, limpar a moto direitinho, entendeu? Às vezes até trocar a máscara e pegar o próximo passageiro. Então é complicado, né? Eu sei que pelo menos eu sei pelos mototaxistas que eu tenho contato, isso é muito difícil, a maioria não faz, tá? Mas é a dica. Tentar limpar o banco com álcool gel, usa álcool gel, lava as mãos, limpa o banco e sempre cuidado com as roupas, porque como você vai ter íntimo contato na parte de trás, tenta entrar em casa, tira a roupa ou expõe ao sol, esse tipo de coisa. Entendi. É possível se infectar através da relação sexual? Tiagão, existem alguns estudos, cara. Existem, na verdade, 2 estudos que eu consegui coletar sobre partículas virais no sêmen, no esperma. Entendeu? Mas nesses estudos, o que estava relatando é que eram partículas virais não viáveis, fragmentos de RNA, igual nas fezes, né? As fezes, o que a gente consegue coletar são partículas virais não viáveis, filamentos de RNA do vírus. Mas vírions mesmo, que provoca contaminação, não. Não. O único canto que tem vírus vivo que provoca contaminação via aérea superior, na primeira fase da doença, é onde você passa. Entendi. Nem no sangue a gente consegue ver. Entendi.
quais são as pessoas consideradas como grupo de risco? Hoje em dia a gente sabe que o grupo de risco ele é muito relativo. A maioria dos meus pacientes, se a gente vai na observação clínica, né? Vamos na observação clínica e vamos deixar a medicina baseada em evidência para o lado de lá. Vamos deixar os estudos para o lado de lá. Se eu te falar assim, Tiago, uma pessoa de 90 anos morre, eu estou mentindo. Não é isso que eu observo na clínica. Nonagenários, octogenários, eles praticamente não evoluem para a forma grave. Tá? Pessoas que usam algum tipo de imunomodulação, os pacientes portadores de HIV, que não usam antirretroviral e que tem uma defesa muito baixa, esses pacientes também, a gente não vê isso na prática clínica, eles evoluindo de uma forma grave. É muito interessante, mas se a gente for pensar em relação à fisiopatologia da doença, como a doença age, é uma coisa que fica clara na nossa cabeça, na observação clínica, visto que a doença é uma doença inflamatória. Se eu não tenho uma imunidade capaz para gerar inflamação, eu não fico doente, eu não evoluo para a fase 3. Consegue me entender? Mas se a gente for dar uma olhada nos artigos da OMS, do Ministério da Saúde, ele vai dizer assim, olha, a população de risco são os idosos, são o pessoal, quem usa quimioterapia, quem usa imunomodulador, quem usa, enfim. Mas não é isso que a gente observa. Se você for perguntar para mim, na minha prática clínica, qual é o principal fator de risco, eu te falo, obesidade e tabagismo. Obesidade e tabagismo. E quando eu falo em relação à idade, fica daquele torno ali de 58 até uns 65, 69 anos, entende? Coronariopata, não. Bicho, coronariopata... Diabético, sim, quando eu falo em síndrome metabólica, ele entra no meio, né? Porque é hipertenso, certo. Entendeu? Certo. Ele é hipertenso, diabético, certo. Obeso. Eu não peguei ainda eu não peguei ainda um cara magrinho que seja diabético tipo 1, que usa insulina. Entendi. O que não bate muito, assim, Marquinhos, e aí é um questionamento meu, a Itália, muitos idosos faleceram, né? Pois é. Que não tinham imunidade, como você bem explicou, esquecendo a parte clínica realmente, não teria imunidade, eles não eram para fazer o processo inflamatório e não eram para morrer, né? Mas na Itália ocorreu diferente do que está acontecendo aqui com a gente, pelo que você está me contando. Na verdade, o que aconteceu na Itália, quando a gente vê a casuística dos óbitos, né, a gente vê o pessoal de 70 anos ali. A Itália é um dos países que tem mais tabagista no mundo, é Itália e Espanha. Então, o tabagismo, ele entra como risco para a evolução grave de doença, até mais do que o próprio paciente oncológico. Cara. Entende? Entendi. Ele entra como risco. Aí, quando eu falo tabagista, eu falo tabagista e aquele pessoal que desenvolve doenças relacionadas ao tabagismo, como enfisema pulmonar, como bronquite crônica, entendeu? Enfim, aquelas demais. Entendi, então, entendi sim. Em relação à Itália, tem essa justificativa, né? Eu acho que existe o tabagismo. E em relação aos Estados Unidos, amigo, é o país mais gordo que tem, né, do mundo, assim, metabólico é os Estados Unidos. Entendi. Marquinhos, qual o tempo de incubação do novo coronavírus? Ou do Covid-19? Né? Cara, ele pode variar de 3 dias, tá? Até 10 dias, 12 dias. Já vi pacientes permanecerem assintomáticos 14 dias. É uma doença nova, a gente está aprendendo agora, tá? Essa doença, mais uma vez, ela é dividida em fases. O tratamento, a gente vai falar um pouco do tratamento depois, mas o tratamento tem que ser instituído precocemente, antes do 5º dia de sintomas, antes do 4º dia de sintoma, mas o período de incubação, ele gera em torno de 3 a 10 dias aí.
Certo. Existe um tratamento ideal? Qual o protocolo hoje, assim, qual o protocolo hoje mais indicado? Na verdade, o protocolo hoje, ao meu ver, está sendo mutado constantemente, né? Começamos com um protocolo, foi mudando, foi mudando. Ontem saiu um trabalho, acho que de uma peruana, sobre a ivermectina, dizendo que é muito bom. Então, assim, cada dia sai um trabalho novo e se descobre algo novo. Então, está tudo muito... Exato. Me conta aí um Thiago, pouquinho sobre o tratamento. Cara, eu tenho uma opinião própria em relação ao tratamento, Thiago. Tem muito se questionado em relação aos antimaláricos, né? Em relação à cloroquina, em relação à hidroxicloroquina, tá? E realmente, quando a gente vê os estudos, os chineses, os estudos italianos, enfim, esses estudos onde iniciaram o tratamento já em fase tardia da doença, a gente vê que a hidroxicloroquina e a cloroquina não têm efeito praticamente nenhum. Tá? Agora, os estudos, ainda não há estudos provando a eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento cedo. Quando eu falo tratamento cedo, eu falo tratamento do primeiro até o terceiro, quarto dia de doença, de sintoma. Existe um estudo que a gente está fazendo parte, que é o estudo Coalizão, que a Liga está fazendo parte. Tá? Esse estudo tem um braço desse estudo que é avaliar a resposta ao tratamento precoce com a hidroxicloroquina e com a cloroquina. Esse estudo está para sair, é um estudo brasileiro, multicêntrico. Tá? Eu acho que ele vai dar resposta a muita pergunta que está na nossa cabeça, dizer, será que a hidroxicloroquina, a cloroquina é coisa de politicagem? Será que tem politicagem no meio? Será que funciona? Será que não funciona? Enfim, a experiência que eu tenho com essas drogas são experiências, graças a Deus, são experiências excelentes, tá? Mas nos protocolos de tratamento em que eu mesmo redigi, eu coloco a cloroquina, a hidroxicloroquina, sempre associada à azitromicina e à ivermectina também, tá? E sempre associada ao zinco quelado. Então, eu faço terapia quádrupla. Eu uso a hidroxicloroquina, eu uso a azitromicina, eu uso a ivermectina e eu uso o zinco. E isso até no máximo e mais tardar quarto, quinto dia de doença. Existem pessoas de grupos de risco, síndrome metabólica, paciente meu, que eu consegui bloquear, cara, essa replicação viral em 24 horas. O paciente ficou assintomático em 24 horas. Ligou para um paciente amigo meu, por exemplo, ligou para mim de madrugada, era 2 horas da manhã. Doutor, eu estou sentindo isso. Eu falo, bicho, isso é Covid. Amanhã de manhã vai para o consultório. Ele chegou com 24 horas de sintoma. Eu iniciei tratamento, 2 dias depois ele estava assintomático. Então, essas respostas na prática clínica são fundamentais para a gente montar o protocolo. Não adianta eu chegar para você, cara, imprimir 1 milhão de estudos aqui para você sobre hidroxicloroquina e cloroquina, que você vai dizer, isso aqui não funciona. Não vou usar, não funciona. Mas na prática clínica, o pessoal que está de linha de frente e que faz uso precoce, eu garanto a você, tome direitinho, tome na hora certa que funciona. Essa balela que o governo e a Organização Mundial de Saúde no início da pandemia falava e pregava de que fique em casa, não procure atendimento médico com sintomas frustros, isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. O que eu aconselho é assim, você que tem sintoma frustro, você que tem poucos sintomas, procure tratamento precoce. É uma roleta russa. Eu não sei quem vai evoluir de forma grave. Né? A gente acha que 80% dos pacientes que não estão em grupo de risco vão evoluir de uma forma tranquila. Né? Mas eu acabei de internar um paciente na UTI, um cara grandão, malhado, de raça negra, o cara novo de 25 anos, precisando de UTI. Entende? Então, é uma roleta russa. Eu não quero pagar para ver. Eu não queria pagar para ver. Aí no final eu vou dar meu testemunho. O número de casos notificados é inferior ao real.
você acha que os municípios pequenos em geral, devem ter muitos casos nesse momento, ou você acha que ainda vai agravar muito? A que você atribui esse número pequeno de casos no interior? Carlão, o Brasil, cara, é um dos países menos testados do mundo, tá? Se eu não me engano, é 0,03 testagem para cada 100 mil pacientes. Então, isso é de se esperar que o Brasil tenha poucos casos e principalmente o Rio Grande do Norte, né, e Natal tenham poucos casos. Ninguém está sendo testado. Se a gente for chutar em relação a números de infectados assintomáticos, meu amigo, você pode falar aí que 30, 40% da população está infectada. É muita gente, cara. É muita gente. Todo dia no meu celular eu recebo, doutor, PCR positivo, olha aí. Aí, como é que você tá? Não, estou assintomático, beleza. Todo dia é uma enxurrada no meu celular de testes positivos em que os pacientes são assintomáticos. E cada paciente desse, ele consegue transmitir para 5, 6 pessoas. Pô. Então é complicado. É complicado um paciente positivo dentro de casa, ele passa muito fácil para todo mundo. Ele tem o SARS-CoV-2, ele tem um potencial de transmissibilidade muito alto, por isso que é todo mundo espantado. É muito complicado, ele passa muito fácil, diferente da influenza, entendeu? Ele passa muito fácil. Graças a Deus, a maioria não desenvolve sintoma. Mas como ele infecta todo mundo, alguém vai apresentar sintoma. Aí vai superlotar os hospitais, cara. Existe uma porcentagem hoje, Marquinhos, de pessoas que contraem a doença e vão ao estado grave? Porque eu acho que na Itália, Espanha, deu em torno de 10%. Não sei como é que está aqui no nosso país, mais ou menos. Você tem uma... Na verdade, assim, o coronavírus, 80% a 85% dos pacientes, eles são assintomáticos ou oligossintomáticos. Ele tem uma dor de cabeça besta, uma diarreia besta, né? E fica por isso mesmo. Daí eles não evoluem para a fase 2 de doença, que é a fase da pneumonia viral. É aquela fase com tosse e falta de ar. Entende? Quem vai para esse patamar de fase 2A são 20%. 20% desse pessoal, eles dos 100% que se infectam, vamos dizer assim, 20% evolui para essa fase 2A e B, que é a fase que talvez necessite internação. Tá? Desses 20% que evoluem para a fase 2A e B, 5% precisam de UTI. E desses 5% que precisam de UTI, 2,5% falecem. Consegue me entender? Então, consigo. 80%, isso se você... Mas esses 20% que sobra, se você pegar os 2% desses 20%, é um número muito grande. Gigantesco, pô. Gigantesco. Se todo mundo adoecer ao mesmo tempo. Por isso, talvez, a questão do isolamento social. Exatamente, exatamente. O isolamento social vamos dizer, é um pilar. Mas não adianta o isolamento social se eu soltar o pessoal para a rua depois, sem tiver perspectiva de vacina, eu só vou adiar o inevitável. Consegue me entender? Existem duas formas de a gente acabar com isso, Thiago. Ou 70% da população fica positivo, né, e vai fazendo o que a gente chama de imunidade de rebanho, ou chega a vacina. São essas duas soluções. Não existe outra solução, cara. O lockdown, a mitigação, o único intuito disso aí, cara, é esperar uma vacina, esperar uma salvação. É fazer com que aos pouquinhos, vamos dizer assim, cada um vá se contaminando, precisando ser internado, depois vem outro, sai vem outro. Entendeu? Entendi. Hoje em dia, cara, a medicina pública, eu não sei como é que está em Parelhas, cara, eu tenho nem noção. Mas a medicina pública está um caos, bicho. Está um caos, está uma barbaridade. Está uma barbaridade, cara, porque o Covid grave não é para amador, não, meu amigo. Não é para médico amador, não.
O Covid grave precisa de um médico com experiência ampla e que fique no leito, no pé do paciente, para ele não evoluir a óbito. Entende? Imagina, Marquinhos, imagina. Então, no nosso estado, meu amigo, não existe isso, cara. Não existe isso. A gente não tem um número adequado de profissionais gabaritados para eu colocar numa UTI, vamos dizer, na UTI do Viseu, na UTI do Hospital da Polícia, né? Eu vejo esse pessoal que está recém-formado trabalhando em UTI, isso me dá um desespero às vezes, Thiago. Me dá um desespero, cara. Não é porque eu já fui recém-formado, você também já foi recém-formado. A gente sabe que precisa de um tempo. Precisa de um tempo para você se tornar uma pessoa experiente e começar a tratar doenças graves, cara. Não é do dia para a noite. Então, isso me preocupa muito. Até na medicina suplementar, isso está acontecendo, cara. Isso está acontecendo. Falhas graves estão acontecendo, pessoas estão morrendo, né? E isso precisa de um treinamento, de um stop. Eu não consigo achar uma saída para a falta de profissionais gabaritados. Eu não consigo achar. Mas isso não tem como você formar profissionais bons em pouco tempo, né? Tem, pô. É impossível isso. Tem. Marquinhos, aí durante a live houveram algumas perguntas, aí você fica à vontade. Acho que são perguntas fáceis, não tem tanto problema em responder. O Covid-19 funciona como os outros vírus? Você pegou, você está imune para o resto da vida? Seguinte, Tiagão, isso é uma resposta que a gente ainda não sabe, não tem 100% de certeza, tá? O vírus SARS-CoV-2, o coronavírus, é um vírus RNA de cadeia longa. Ele faz muita mutação ele faz. Eu já tive casos no consultório em que a possibilidade de reinfecção foi quase assim, 100%. Não só eu, mas os meus colegas os infectologistas, que a gente discute sempre os casos na página do Instagram, não, do WhatsApp da sociedade, de pessoas que provavelmente se infectaram mais de uma vez, cara. Entendeu? Isso aí vai ser respondido, eu acho que com o passar do tempo. Mas acredito eu que se você é infectado uma vez, a segunda vez que você é infectado, teoricamente, são sintomas mais brandos. Entendeu? Teoricamente, são sintomas mais brandos. Porque você já tem uma autodefesa. Você já tem uma imunidade uma certa imunidade. Exatamente. O corpo já sabe como trabalhar. Entendi. Que mais? Deixa eu ver aqui, Marquinhos. Nós temos ainda mais ou menos uns 10 minutos de live. Não sei se você lembra de Dirkley, uma que teve uma fratura de fêmur, que teve uma infecção, ficou no memorial há um tempo. Mandou um abraço aqui para você, agora há pouco. Ficou bastante tempo internada, teve uma infecção braba, não foi? Foi. Graças a Deus, 100%. Ainda bem. Adalberto está perguntando se a gente está no pico, já foi respondido, não, mais ou menos daqui a 3, 4 semanas, mas é impossível precisar realmente, mas se acredita que daqui a 3, 4 semanas, mais ou menos, não é isso? Tiagão, e me diga uma coisa, como é que está Parelhas, cara? Eu tenho perguntado a Fabrício, mas Parelhas, me informar. Parelhas tinha 4 casos até a semana passada, essa semana chegou a 7. Começou a se fazer um pouco mais de teste devido à cobrança que a gente tem feito a gestão. Muita gente leva para a política, mas não, a cobrança que a gente está fazendo, tanto o Tiago como as outras pessoas, no intuito de saber realmente quem está doente e a gente poder isolar essas pessoas para poder... Porque se houver uma complicação, a gente está ferrado. Porque a gente tem UTI Caicó, UTI Currais Novos e só. E as duas praticamente lotadas, entendeu? Porque aqui ficou para Covid, foi Caicó. Mas não tem perspectiva. Lá não tem perspectiva. Vocês têm um hospital lá? Nós temos um hospital que funciona como postão, sabe? Ele não tem alta complexidade, não. Nós temos a maternidade, que é colada ao hospital, mas são coisas separadas. A maternidade é uma
uma iniciativa, filantrópica, tá? E o hospital é municipal. Ele era estadual, alguns anos atrás foi municipalizado e hoje funciona. Os profissionais tentam fazer o máximo que podem, mas a estrutura é pequena, né? Nós somos uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, realmente é difícil. Então, o que a gente pretende é que a população tente ir pegando aos pouquinhos, como você bem falou, e mitigando. Cada um vai pegando um pouquinho para ver se faz o rebanho e a gente consegue sair dessa sem tanto problema. Legal, eu acho que uma estratégia, cara, de saída é como a gente vai começar a fazer lá em Extremóis, cara. Na verdade, o nosso plano de contingência tá da seguinte forma. Os agentes de saúde, eles vão detectar a população de risco e bloquear a progressão dos sintomas. Eles detectam essa população de risco, hipertenso, diabético, e no início de sintoma a gente distribui os PETs de tratamento. O protocolo. Os PETs de tratamento. Entendi. Distribui os PETs de tratamento. Eu acho que desse jeito a gente pelo menos está conseguindo, né, conseguindo frear a evolução desses casos e a necessidade de internação no hospital, que também é complicado, cara, o hospital também de Extremóis, entendeu? Não, e Marquinhos, assim, a gente tem o governo federal, acho que não sei quanto mandou para Extremóis, mas para Parelhas, quase 2 milhões agora. Não sei se já chegou ou não, mas ficou de vir 2 milhões mais ou menos nesse momento. É o seu rapaz? É um dos. Então, eu acho que esse dinheiro deveria ser empregado nisso, numa forma de tentar minimizar os riscos, né? Minimizar a gravidade da doença. E isso tem como ser feito dessa forma aí, como você bem falou. Tentando ver quem está com sintomas e tentar quebrar logo no começo a cadeia, né? Tiago, a gestão agora, cara, é uma coisa tão importante, cara, que eu tô vendo, assim, sabe, a figura do prefeito e do secretário, cara. Tem que, assim, é tão importante, bicho, é Salvador, né? Se você tiver um prefeito que ele não pensa em uma política pública e simplesmente queira fazer política em cima disso, vai morrer gente. Complicado, morre gente. Eu acredito. Entendeu? Mas se você tiver um prefeito que entenda da doença, entenda de política pública associada à Secretaria de Saúde, cara, dá para salvar. Entendeu? Dá para salvar muita gente. Parelhas não chegou no pico ainda, não chegou nem no começo do pico. Né? Vocês vão enfrentar ainda isso. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Né? É claro que essas estratégias de você isolar, né, os grupos de risco e tratar dos primeiros sintomas, tem que treinar os agentes de saúde para irem lá e abordar e levar o médico do atendimento básico lá. Enfim, eu acho que isso é primordial. Ou tem que ser assim, ou o gestor entende que a gente precisa barrar a doença, ou nessa fase final de doença vai morrer muita gente. Pô. Eu acredito, Marquinhos. Marquinhos, estamos chegando perto estamos com 53 minutos, tá? Eu queria que você fizesse as considerações finais, falasse aí, se despedisse do pessoal. Agradeço demais. Eu acho que foi muito esclarecedor essa live. Você fala com propriedade, é um cara que entende o que está falando, por isso lhe convidei. Agradeço demais mesmo. É isso, meu amigo. Pessoal, eu acho que como eu falei no início da live, eu acho que é dever de todos nós médicos, profissionais de saúde, que entendem um pouco do que está acontecendo, que está de linha de frente para essa pandemia. Tá? O vírus não é brincadeira. Ontem, infelizmente, a gente perdeu outro colega médico. Né? Infelizmente, ele é meu paciente, foi uma coisa triste, uma coisa triste. Foi o meu primeiro paciente que eu perco, assim, então passei a noite em claro, tentando colocar na cabeça o que tinha acontecido. Mas o coronavírus, o SARS-CoV-2, é maligno. Quando ele começa a apresentar sinais e sintomas, se a gente não consegue bloquear ele de início, ele evolui facilmente para a segunda fase, para a terceira fase. Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte:
acreditem que o vírus pode matar. Nos primeiros sintomas, né? Quando eu falo primeiros sintomas, eu me refiro a tosse, rinorreia, perda do gosto, perda do paladar, do olfato, principalmente esse, perda do paladar e olfato, que é quase patognomônico, que é quase comum na doença, que é quase certo ser Covid, tá? Procurem seu médico até no máximo 4 dias de sintoma, tá? Instituindo o tratamento até esses 4, 5 dias de tratamento, é muito difícil evoluir para a forma mais grave. Então, esqueçam isso de querer ficar em casa e tentar lutar sem tratamento, tá bom? Tratem os casos leves. Só desse jeito a gente vai conseguir superar isso. Porque a partir do momento que eu trato o caso leve, eu deixo de passar para outra pessoa. Beleza? Quem quiser talvez alguma pergunta, só entrar na minha página aí do Instagram, tá? Pode deixar a pergunta lá, eu estou aberto para pergunta, até por telemedicina também eu estou fazendo consultas, enfim. Estamos nos virando 30 aí para atender todo mundo. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Fique com Deus. Um abraço a todos vocês que nos assistiram, viu? Que nos acompanharam até agora. Mais de 160 pessoas constantes aqui.